Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente diferente que a editora Mitos publicou agora e que é uma excelente oportunidade para você ler algo totalmente fora do convencional, fora principalmente do cenário de super-heróis, tá? O material, esse ônibus aqui fantástico, chamado Grendel Ônibus Volume 1, Hunter Rose, que é um tijolo, assim, absurdo, mas é um tijolo que dá pra ler, tá? Dá pra ler, inclusive, deitado. Olha que beleza. Material maravilhoso, com 600 páginas de quadrinho, praticamente inédito no Brasil. Vai saber por que esse material estava inédito no Brasil. Afinal de contas, isso aqui é um material altamente premiado, de um artista muito conceituado lá fora, e que a gente simplesmente teve vislumbres desse personagem por aqui. É uma história altamente complexa, tanto na parte da publicação, quanto no material que tem aqui dentro em si, tá? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, vai ser um programa review / guia completo dessa obra aqui, que é imperdível, cara. E vamos torcer demais para que a Mitos traga o resto da coleção. Embora esse ônibus funcione totalmente sozinho, eu vou explicar tudo isso agora, tá bom? Mas então, esse tijolão aqui, ó, essa lombada aqui enorme, 600 páginas de quadrinho, papel couché aqui dentro, em todas as páginas, em preto e branco, tá? Mais ou menos vocês vão ver aqui. Capa cartão, uma porrada de desenhistas, um roteirista só, Matt Wagner, cara, genial, tá? A palavra é essa, genial, trazendo a grande obra da sua vida, que é o personagem Grendel, que é esse da capa, mas não é só ele, tá? Isso também eu vou explicar. E antes que você sequer se iluda com a possibilidade de achar que isso aqui é um quadrinho de herói, você não poderia estar mais enganado. Na verdade, isso aqui é um quadrinho de um vilão extremamente sádico, cruel, sanguinário, tá? Não tem um super-herói nessa história, nem um vislumbre de super-herói, não tem absolutamente nada a ver com o mundo de super-herói. É um quadrinho sobre mundo do crime, tá? E que o personagem principal, que nem é o personagem principal, é complexo isso, mas ele nem é o personagem principal da história, embora a história toda gire em torno dele, mas ele é o grande vilão, o grande monstro de Nova York, o grande rei do crime da Nova York dessa história aqui, tá? Esse material, cara, começou a ser publicado de uma maneira bem diferenciada lá fora. Ele começou numa revista chamada Cômico, tá? Não cômico de ser algo de humor, mas era o nome da editora que publicava o material. Em 1982, 1983, esse material começa a ser publicado lá fora pelo Matt Wagner. Material totalmente independente, tá? Dentro dessa pequena editora. Isso dura questão de 2 números, sai na Cômico número 2 e depois sai mais uma edição na Cômico 3 com o início desse personagem chamado Hunter Rose e o negócio para por aqui. Depois, cara, a gente vai ter uma publicação, esse material vai seguir sendo publicado numa outra revista da mesma editora, Cômico, por mais alguns anos, seguindo mais ou menos até o 89. E depois ele vai para Dark Horse. O material já tinha ficado nos holofotes, então a Dark Horse, que gosta de algumas coisas com um teor bem diferenciado, né, acabou pegando o Matt Wagner e o Grendel e puxando para si, tá? A partir dali, o Grendel foi sendo publicado pela Dark Horse em várias minisséries, vários materiais diferenciados, nos moldes parecidos com a publicação do Hellboy. Para quem está acostumado com o universo de Hellboy, a gente tem o Mike Mignola publicando toda aquela obra sem ser em ordem cronológica, né? E sem ter uma revista mensal contínua e interminável. O Hellboy não tem ali Hellboy número 1 até o Hellboy número 100. Ele não é publicado desse jeito. Eles são várias minisséries, edições especiais, né? O Mike Mignola escreve o que ele quiser no momento que ele quiser. E o Matt Wagner também faz isso. Ele também escreve histórias que não estão exatamente em ordem cronológica. Ele vai publicando da maneira que ele tem interesse. E isso segue não só a questão desse próprio personagem, o Hunter Rose, que é o que dá título a esse primeiro ônibus, mas também aos outros Grendel que viriam depois, tá? Então ele vai publicando isso de maneira totalmente aleatória, com os anos se passando, assim, existem distâncias de anos longas entre os materiais que estão publicados aqui dentro. Então, é uma publicação diferente em todos os sentidos. E a ideia dessa coleção de ônibus da Dark Horse é trazer os materiais de cada um dos Grendels compilados dentro do mesmo ônibus, tá? Então, ao longo dos anos, ele foi publicando vários materiais de vários personagens diferentes.
e cada um deles foi entrando num ônibus diferente. Então esse aqui é o Grendel Volume 1, que reúne todas as histórias centrais do Hunter Rose, que seria o primeiro personagem chamado Grendel, o primeiro personagem que alavancou tudo isso, tá? E esse personagem aqui, então, começa naquela revista dos anos 90. Aqui no Brasil, cara, ele já foi publicado 3 vezes, tá? O Grendel Hunter Rose apareceu 3 vezes. Uma delas foi pelo Batman e Grendel da editora Mitos em 1997, tá? Uma minissériezinha em 2 edições. 1 ou 2 edições, enfim, não tem problema. Deve estar aparecendo aqui na frente. Teve depois, em 2007, a Devir, publicando em 2007, Grendel Preto, Branco e Vermelho, uma minissérie que está contida aqui, que é uma coletânea de várias histórias curtas com vários desenhistas diferentes, todas escritas pelo Matt Wagner, tá? E isso daí é que entra a genialidade toda da história que eu já vou te contar. E finalmente a gente teve em 2016 a última aparição do Grendel no Brasil em Grendel vs Sombra, da editora Mitos, em capa dura, tá? Essas foram as únicas 3 vezes que apareceram. Lá fora existem 6 ônibus que compilam todas as histórias do Grendel. São 4 canônicos que cada um deles vai contar a história de um Grendel. E eu vou explicar como isso funciona, tá? Cada um deles publica uma história de um Grendel diferente e tem mais 2 ônibus com várias histórias de outros personagens que são pessoas influenciadas pela figura do Grendel, tá? Então, são 4 canônicos que trazem uma passagem de tempo de séculos, tá? Esse primeiro Grendel se passa nos anos 80, mais ou menos, que é a época que a história foi escrita originalmente. Esse material, vamos lembrar que ele começou a ser publicado em 82, tá? E os outros, eles têm avanços de tempo que podem chegar a séculos, tá? Incluindo, chegando lá no Ônibus Volume 4. E aí a gente tem aqui dentro dessa edição um compilado de algumas revistas que são o seguinte. A gente tem o primeiro material, que é o que abre, que é o Grendel Devil by the Deed, que é a edição de 25 anos, comemorativa de 25 anos da primeira publicação do Grendel. E, na verdade, ela não é uma história em quadrinho, ela é um romance ilustrado, digamos assim, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou entrar em mais detalhes. A gente tem o Grendel Black, White and Red, que foi a edição publicada pela Devir, de 1998. A gente tem o Grendel Red, White and Black, de 2002, são 2 minisséries em 4 edições aqui. E para fechar, a gente tem Grendel Behold the Devil, de 2007, que é uma minissérie em 8 edições. Esse é o material que tem aqui, então, nesse ônibus de 600 páginas. O Grendel comemorativo de 25 anos, o preto, branco e vermelho, o vermelho, branco e preto, e finalmente deixa eu pegar aqui de novo, o Behold the Devil, tá? Então esse é o compilado de histórias. E afinal de contas, o que é Grendel, Barba? Grendel, cara, é um cara que ele teve sempre uma genialidade, é um rapaz, sempre foi um gênio inquieto, que não estava... Como a maioria dos gênios, né? A gente ouve os relatos, porque eu sou gênio, então a gente ouve os relatos, que eles são pessoas que de difícil convívio, que tem dificuldade muitas vezes de conviver com a sociedade e não entender como funcionam as coisas exatamente. Mas ele era um prodígio das mais diversas formas, tá? Não só um prodígio na parte intelectual, mas também nas capacidades físicas. Ele era, por exemplo, um esgrimista absurdamente perfeito e que chegava a ficar entediado pela falta de qualidade dos seus adversários. Numa dessas viagens, esse rapaz, um rapaz humilde qualquer, tá? Ele acaba conhecendo uma grande esgrimista no Reino Unido, mais velha do que ele, alguns anos, umas décadas mais velha do que ele, e acaba se relacionando com ela. Em determinado momento, essa mulher morre, ele volta para os Estados Unidos, agora adotando o pseudônimo, adotando um novo nome de Hunter Rose, e ele se torna um escritor de sucesso absurdo, um escritor de romances, tá? Então, publicamente, ele é conhecido como o grande escritor Hunter Rose, adorado e idolatrado pelos seus fãs com seus best-sellers absurdos e fantásticos. Mas ele tem uma identidade secreta, cara. Ele, assim como o bilionário Bruce Wayne de noite se veste de morcego e vai combater o crime, o Grendel segue um caminho diferente, cara. Ele de dia é o Hunter Rose, o grande romancista, e de noite ele é o chefe do crime, o líder do crime de Nova York. E não só de Nova York, porque ele começa a se alastrar por mais lugares dos Estados Unidos. Ele é um cara extremamente frio, calculista, genial no que faz e que toma o poder de tudo à força. Ao melhor estilo Poderoso Chefão ou
qualquer um desses filmes que a gente assista que o protagonista é um criminoso, é um líder do crime, é um líder da máfia, a gente vai ter o Grendel como essa figura. A diferença é que ao invés dele usar uma metralhadora daquelas com aquele pente redondo, ou um belo 38 e andar cheio de capangas, na verdade ele usa uma fantasia, né? Ele usa uma roupa preta, aqui ele tá de terno, mas ele usa uma roupa preta, um colã preto, essa máscara que é a grande característica aqui, que parece um pouco Venom, mas vamos lembrar que ele existiu antes do Venom, tá? Então provavelmente o Venom se inspirou um pouquinho nele, tá? Então a gente tem essa máscara que parece um pouco Venom, e essa arma que é um bastão com uma lâmina dupla, tá? Parece uma lança, mas ele tem uma lâmina dupla bem característica, e ele sai à noite ali, eliminando a concorrência, matando todo mundo que estiver pelo caminho, e mantendo o poder dele, a força e reinando pelo medo, cara. Ele é um personagem, assim, extremamente cruel, sádico e que realmente chega às últimas consequências do que for preciso para ele se manter no poder como líder do crime, tá? E essa é a história do Grendel, cara. Mas não para por aí. A gente ainda tem dentro desse material um desenrolar do personagem que vai envolver outras pessoas, tá? A gente tem principalmente uma menina que ele acaba adotando uma menina, não chega a ser o estilo do Batman e Robin, tá? Não é um Dick Grayson sendo adotado, mas ele adota uma menina que ele tem uma afeição por ela, uma criança, que ela é filha de um ex-parceiro do crime dele ali, tá? Então ele acaba adotando essa garota. Só que existe um outro problema no meio dessa adoção. Essa menina, ela é dividida, ela tem a atenção e a afeição dividida por duas pessoas. Pelo Grendel, Hunter Rose, e também por um lobisomem místico. Aí a gente entra num dos poucos momentos místicos da história, fora da realidade, assim, tirando o fato dele ser esse gênio do crime e das acrobacias e das artes marciais, mas a gente tem um lobisomem agindo na cidade. E é um lobisomem, cara, que ele tá indo atrás de pessoas mais. Existe uma lenda de que ele existe há séculos e que esse cara tá lá simplesmente para matar criminosos. Então ele é uma espécie de justiceiro do crime, só que ele é um lobisomem. A polícia atura a existência dele, não corre atrás porque ele tá só matando criminosos, então acaba deixando por isso. E esse lobisomem tem uma afeição pela menina também, a menina é amiga desse lobisomem, tá? E obviamente, esse lobisomem odeia o Grendel, afinal de contas, ele é o maior criminoso de todos. Então, existe um nêmesis ali pro Grendel dentro da história. Tô te contando tudo isso porque isso é o que move toda a história. É o principal, é o Hunter Rose Grendel sendo o grande chefe do crime, tomando conta de tudo, e esse lobisomem tentando a todo custo impedir esse cara. E ele aparentemente é a única força da natureza capaz de impedir o avanço do Grendel, que é completamente assustador, tá? A história desse personagem, do Grendel, ela se fecha dentro desse material aqui, tá? Por isso que é o volume 1, Hunter Rose, porque existe início, meio e fim dessa história. E isso já existe desde os anos 80. Porque quando o Grendel se tornou uma revista regular, quando o material foi publicado de maneira regular, que durou lá em torno de 40 edições nos Estados Unidos, dentro ainda da época da Cômico e tudo mais, depois foi para Dark Horse, mas nesse material a gente tem a história do Hunter Rose em si, sendo uma história curta, de poucas páginas, não durou anos, não foi por muito tempo publicado o material do Hunter Rose. O Hunter Rose acabou e a gente tem um desenvolvimento de outros personagens que são influenciados pela figura do Grendel e que vão seguir caminhos muito diferentes. O volume 2, por exemplo, traz a filha dessa menina. Essa menina vai ser profundamente abalada por toda essa história, ela é extremamente importante para o desenrolar aqui. E ela vai ser profundamente abalada por descobrir que o Grendel é o Hunter Rose que cuida dela, tá? E a vida dela vai ser uma vida de desgraça, uma vida terrível. E a filha dessa menina, no futuro, vai se tornar uma repórter investigativa, vai escrever um livro que nós vamos ler dentro desse material, tá? Esse material, em parte, é escrito pela filha dessa menina. Te falei que não é um material qualquer que você está lendo aqui. Então, a gente tem esse material escrito por essa repórter, e essa repórter é a Grendel do volume 2, cara. Porque em determinado momento ela começa a ver que, por mais demoníaco que ele fosse, ele teria alguma razão em algumas coisas, e ele se torna uma influência dessa personagem, tá? Obviamente, sem toda a genialidade do Hunter Rose, sem toda a perícia do Hunter Rose, mas o Grendel volume 2
é uma mulher, é a filha dessa Stacy Palumbo, que é a menina que é cuidada pelo Hunter Rose. Daqui pra frente, cara, existe até um Grendel num universo pós-apocalíptico, tá? O futuro avança tanto até que lá no futuro tem um novo Grendel. Mas enfim, esse é papo para próximas publicações da Mitos, que hoje a gente vai focar dentro desse material aqui, tá? Como falei para vocês, o primeiro material é essa edição de 25 anos do Grendel, que não é uma história em quadrinho propriamente dita. Matt Wagner, quando foi compilar o material, quando esse material foi ser compilado para o volume de ônibus, para sair nisso aqui, ele não colocou os quadrinhos originais do Grendel Hunter Rose de 1983 para iniciarem esse ônibus, tá? Esse material foi republicado pela Dark Horse, num encadernado que tem mais ou menos 120 páginas, que é o Grendel clássico da Cômico, tá? Mas o Matt Wagner não quis isso aqui dentro. O que o Matt Wagner fez? Ele reescreveu toda a história que tinha lá nessas 120 páginas, tá? Nesses materiais iniciais do Grendel, nos primeiros volumes. Ele reescreveu na forma desse romance ilustrado, resumindo de 100 e poucas páginas para umas 50 páginas, tá? Refez as páginas não mais na forma de quadrinho, ele recriou todas elas na forma de grandes ilustrações e colocou os textos enormes, são caixas de texto mesmo, você está quase lendo um livro, para acompanhar toda essa história do Grendel. Então, ele conta essa história, nessa primeira parte do quadrinho, como sendo um livro, como sendo uma reportagem da filha da Stacy Palumbo, dessa menina, que é salva e cuidada pelo Hunter Rose, tá? Então a gente tem um material que está sendo escrito por uma pessoa que investigou a história do Grendel, e não ao invés de a gente simplesmente estar lendo o Matt Wagner escrevendo, ou a gente estar lendo o quadrinho original. O quadrinho original não está aqui e não vai ser publicado, tá? O quadrinho original só tem nesse encadernado da Dark Horse de 2008, se eu não me engano, tá? Aqui dentro a gente tem essa edição comemorativa de 25 anos, que é escrita e desenhada pelo Matt Wagner nesse formato aqui, então, ó. Vou te mostrar aqui as páginas, ó. É muito texto, as páginas são bem bonitas. Falei para vocês que o material é em preto e branco. A única cor que tem nas páginas é vermelho, tá? Em toda a obra aqui é preto, branco e vermelho. Então a gente tem o desenrolar aqui da história do Hunter Rose, ó. Da menininha aqui, da Stacy, tá? Então aqui ele tá, ó. Então ele é o cara, o bilionário lá, o super escritor, romancista. E as páginas são maravilhosas, tá? E aqui, cara, você vai ter toda a história do Grendel, do início ao fim, narrada em detalhes por essa repórter no futuro, tá? Então, ela pesquisou tudo a respeito dele. Aqui, ó, o lobisomem lutando com ele e tal. Então, as páginas são muito bonitas. O material tem um design, uma composição de páginas muito, muito diferenciada, tá? Que é bem legal, tá? Confesso que é muito texto. Você vai ler por muito tempo. Mas é um material bem legal e é uma proposta muito diferente, tá? É uma proposta, porra, realmente diferenciada você acompanhar a história desse jeito. E aqui você tem, então, desde do início dela contando do jovem rapaz inquieto se tornando um esgrimista até a morte dele. Você tem toda a história sendo contada no início do ônibus, nessas primeiras 50 páginas, tá? Acho que não chega nem a 50, são mais ou menos 50, são 40 páginas de história. Aqui você vai ler a história inteira do Grendel. Toda narrada em forma de reportagem, toda narrada num texto. Você já vai ver tudo, já vai saber tudo aqui. Barbie, então para que tem o resto das outras 450 páginas? Que aí você vai ver outros detalhes que foram sendo aprofundados com o passar dos anos. Vamos lembrar, quando eu falei para vocês, que a publicação desse material não foi feita de maneira cronológica e dentro de uma revista mensal. Ele contou a história desse personagem em 82 e 83 pra gente. E depois, ao longo dos anos, e com passagens de tempo longas de uma para outra, ele foi contando em minisséries os mais diversos episódios e vários casos diferentes dentro do mundo do Grendel Hunter Rose, tá? Então, a primeira minissérie que vem a seguir é justamente a Preto, Branco e Vermelho. Preto, Branco e Vermelho tem todas as histórias com o roteiro do Matt Wagner. Ele sempre é o roteirista do material. E embora ele seja um grande desenhista, ele trabalha muito no esquema de ter
várias pessoas produzindo artes totalmente diferentes para o material dele. E aqui começa a genialidade da obra, tá? A obra em si, cara, o Hunter Rose, o Grendel, enfim, aquele material inicial é legal, mas não tem absolutamente nada demais, tá? É simplesmente a história de um gênio do crime que de dia é romancista e de noite é o cara que mata as pessoas com apunhalada e vai matando os líderes para ele virar o líder do crime. É só isso. A genialidade entra na outra parte, tá? Porque quando a gente entra numa minissérie dessas, ele explora cada um dos desenhistas, ele sabe o que tirar de cada um desses desenhistas para criar as mais diversas obras dentro do conceito Grendel, Hunter Rose, mas que não obrigatoriamente vão estar contando histórias a respeito desse personagem como protagonista. A maior parte das histórias, sequer você vai ver o Grendel, tá? A gente vai ter histórias sobre assassinatos, histórias sobre assassinatos misteriosos, né? A gente tem histórias que vão aprofundar os mais diversos personagens dentro da trama. Obviamente você vai ter histórias que o Grendel é o protagonista, óbvio. A gente vai ter história que o Hunter Rose é o protagonista. A gente vai ter história com o Lobo, o Argent, sendo o protagonista. A gente vai ter alguma história que seja um criminoso qualquer ou um chefe do crime que está sendo perseguido por uma figura misteriosa e a gente está vendo o Grendel ali no fundo, a gente vê essa perseguição, a gente vai ver muita coisa diferente. E quando eu digo diferente, não é simplesmente pelo fato de você mudar o foco do protagonismo das histórias. Você vai ter até a forma como essas histórias são contadas, seguindo por formas narrativas muito diversas. Você não diz que todos esses materiais estão sendo escritos pelo mesmo autor. Porque você vai ter uma história que é toda feita em prosas. São páginas ilustradas e tem uns versos aqui só. Tem páginas que vão seguir grandes textos com imagens. Tem páginas que vão ser a história inteira sem nenhum balão, sem nenhum diálogo, toda narrada ali na parte gráfica. É muito diferenciado o material de uma história para outra. Você tem muita coisa aprofundando esses materiais. Obviamente, você vai pescando ao longo dessas minisséries, você vai pescando ao longo dessas pequenas histórias, tá? Você vai pegando, e isso daqui ele me contou essa história lá atrás, no começo do material. E esse daqui é o momento em que o Grendel fez tal coisa. Aí você vai ver aqui com mais detalhes dentro de uma dessas historinhas curtas. Ele reconta essas coisas pra gente agora apresentando em detalhes. Mas você vai ver tudo de uma maneira diferente, tá? E aqui dentro dos nomes desses artistas, a gente tem gente como Tim Sale, a gente tem Michael Red. Então, tem muita gente muito boa fazendo material aqui dentro das minisséries, tá? Então, por exemplo, essa primeira história aqui tá contando a respeito de um advogado. Ó, uma história em preto e branco aqui, bonitona, né? Pintada em aquarela e tal. Todas são em preto e branco, só com tons de vermelho, tá? Por isso que o nome é preto, branco e vermelho. E aí é sobre um advogado que tá ali relutante, mas que o Grendel quer que ele seja o advogado dele. E ok, a história vai seguir. A gente vai para uma outra aqui, ó, que a arte já vai mudar completamente. Todas elas vão mudar drasticamente de uma arte para outra. E você vai passar pelos mais diversos tipos de história. Ó, aqui você já vai para uma outra composição de página, para outra composição de texto. A forma como os textos são narrados. Vai ter histórias que são narradores em primeira pessoa, histórias narradas em terceira pessoa, histórias, como eu disse, que estão em prosa. Você vai ter histórias que seguem o padrão básico de histórias em quadrinho, com os balões de água e tal. Então, tem muita coisa diferente aqui, tá? Outro ponto que é extremamente importante eu levantar para vocês, que eu tinha que ter levantado antes, mas a gente levanta agora. É um quadrinho para maiores de 18 anos, tá? É um quadrinho que, além da temática adulta, ele tem nudez, tem sexo, tem violência explícita e em alguns momentos bem violenta. É um quadrinho sobre um bandido. É um quadrinho sobre um líder do crime. Ele tá no mesmo nível lá de, como falei pra vocês, é Poderoso Chefão, é Tony Montana. Esqueci agora o nome do filme do Tony Montana. Ai, qual o nome do filme? Daqui a pouco eu lembro, tá? Mas enfim, tá no nível dos filmes lá do Martin Scorsese, Cassino, Bons Companheiros, é nessa pegada aí, tá? Então, olha essas páginas aqui, cara. Então, cada um desses desenhistas vai contribuir de uma maneira aqui para contar ou aprofundar ou, quem sabe, recontar alguns momentos do personagem, tá? Então,
Não vou mostrar essa página aqui não, porque aí a gente tem umas páginas que pode dar problema. Tá, aqui ó, a gente tem muitas artes diferentes, como falei para vocês. Aqui a narrativa está dividida nos capítulos diferentes, ó, tá? Então, a gente tem realmente publicações seguindo premissas bem diferenciadas uma da outra. Olha essa daqui, tá dentro do que eu falei para vocês dos textos, ó. Aqui ele foi para um caminho totalmente diferente. Aqui, essa história é toda contada desse jeito, ó. Então, o trabalho do Matt Wagner é fazer alguma coisa realmente diferenciada, tá? Então, essa primeira minissérie aqui, que é a minissérie que a Devir lançou em 2007, tá? Esse material é de 1998, que é o preto... Deixa eu pegar aqui a colinha das publicações, tá? Então, essa publicação aqui é de 1998. Essa primeira minissérie que eu tô te mostrando aqui, preto, branco e vermelho, que a Devir lançou em 2007, tá? Lançou lá no encadernadinho em 2007. Então, ó, uma outra página aqui, tá? Então, tudo isso daqui é essa minissérie que vai ter, então, as mais diversas histórias. Vai ter os materiais mais variados que podem ter ou não o Grendel como protagonista. A maior parte do tempo ele não é o foco central da história. Ele pode ser mencionado, ele pode aparecer matando alguém, ele pode aparecer no fundo, mas ele não é realmente esse foco do material, tá? A gente está vendo capangas, comparsas, líderes do crime, a gente está vendo investigações policiais, a gente está vendo muitas outras coisas a respeito disso aqui. Então, tem histórias espetaculares aqui. Obviamente, existem histórias melhores que outras, né? A gente está falando de muitos materiais diferentes. Esse primeiro material, cara, te mostrar aqui a lista de artistas que está aqui envolvidos, é muita gente trabalhando aqui e são muitas histórias. Aqui, ó, a quantidade de histórias que a gente tem aqui. Cada um desses aqui é um desenhista de uma dessas histórias. Então, é muita coisa que tem nessa primeira parte da revista, tá? Depois, cara, a gente vai pra uma outra historinha. Porra, essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Só tem a arte enorme e um textinho embaixo. Essa história segue nesse esquema, tá? Então, tem uma pegada, uma premissa bem diferenciada. Depois a gente vai para uma história chamada Simpatia com o Diabo, tá? Ela é uma história que foi publicada à parte. Tem o roteiro do Matt Wagner e tem o roteiro do David Stewart. Ela não entra dentro dessas grandes minisséries. Ela é uma edição que saiu dentro de uma daquelas Dark Horse apresenta, tá? Essa é uma historinha curta, mas que também tem a ver com o Grendel. Então, ela entra aqui, entrou na coletânea também, tá? Então, só a critério de curiosidade, uma boa história, diga-se de passagem. Depois disso, a gente vai para o vermelho, branco e preto. Esse material aqui já é de 2002, tá? E repete os mesmos moldes do material anterior. Uma porrada de desenhista sensacional fazendo essas histórias curtas a respeito do Grendel, todas roteirizadas pelo Matt Wagner, tá? Então a gente tem Jill Thompson, Cliff Chang, tem, porra, uma porrada de gente aqui de alto nível. Então, ó, essa daqui já segue uma premissa totalmente diferente, ó. São essas páginas grandes e aqui é cada um dos dias da semana o que tá rolando, tá? Então, tendo uma pegada realmente diferenciada aqui. Depois a gente vai mostrar uma outra aqui, ó. Então, ele brinca muito com os estilos narrativos e vai criando histórias que a gente vai se aprofundando a respeito de todos esses detalhes do que aconteceu, tudo que a gente já leu lá atrás, a gente já sabe a história. Agora a gente vai se aprofundar nos detalhes de tudo isso, tá? Então existem histórias em quadrinho mais clássico aqui, seguindo o material, ó, mais básico do que a gente espera em histórias em quadrinho. E existem, porra, essa história aqui é completamente sensacional. Deixa eu pegar uma... só vou mostrar a primeira página, tá? Que é essa daqui, ó. Que as outras não é melhor não mostrar não, tá? Mas é muito boa. E elas vão variar também, entrando, às vezes, raramente, tá? Mas às vezes pode ter um toquezinho de humor. Então, a gente tem alguns materiais aqui que tem umas pegadas realmente bem diferentes, tá? Então aqui, ó, aqui é o Grendel perseguindo um cara. Essa daqui não tem diálogos, ó, ela é só uma perseguição. Então, tem tudo isso aqui dentro do material. Fechando isso, cara, a gente vai... Deixa eu terminar essa parte aqui. A gente fecha essa minissérie e a gente vai para a maior história do Grendel de todas, que é justamente a última. Deixa eu pegar aqui.
ela do início aqui para vocês. Aqui é a capa dela, que é Contemple o Demônio, tá? Esse material foi feito em 2007 e ele tem o roteiro e a arte do Matt Wagner. Aqui, cara, ele resolveu recontar uma boa parte do personagem e fazer uma história mais moderna e longa do Hunter Rose. Mesmo ele já tendo contado o fim do personagem, ele já tendo feito 2 minisséries enormes sobre o personagem. Então, em 2007, ele falou, não, vou contar aqui uma nova história aqui, vou lançar. E essa história, ó, dura isso aqui tudo de páginas, tá? Foi uma minissérie em 8 edições. Então, a gente calcula que mais ou menos tem 22, 24 edições cada uma delas. A gente está falando aí de quase 200 páginas de história, que vai trazer pra gente uma grande história em quadrinhos, no sentido literal ali de história em quadrinhos, do Hunter Rose, do Grendel. A gente vai passar por todos os personagens, a gente vai ter vários pontos de vista, a gente vai ter a investigação policial que corria a respeito desse personagem que estava começando a surgir. Ele era... A gente está falando aqui de quase um ano 1, tá? São os primeiros assassinatos do Grendel chamando a atenção da polícia. A polícia está investigando isso daí. Então a gente vai acompanhar um repórter, a gente vai acompanhar uma detetive encarregada do caso, a gente vai acompanhar alguns detalhes do Argent, que é o lobo, e também do Grendel e do Hunter Rose, tá? Embora ele seja a mesma pessoa, a gente acompanha a história de todos eles. E é uma história, porra, sensacional, tá? A gente vê toda a qualidade da arte do Matt Wagner, e a gente já acompanhou e já sabe do poder narrativo dele escrevendo, mas aqui a gente vê ele tomando conta da história completa, como a gente não tinha visto, né, nas outras páginas. Afinal de contas, quem estava desenhando eram outras pessoas. Seguindo o mesmo padrão, tá, de histórias em preto, branco e vermelho, embora para frente, nos outros materiais, ele até saia disso, as histórias são até coloridas e tal, mas aqui a gente tem, então, o Matt Wagner contando finalmente uma história em quadrinho direta, que é uma longa história, tá? Completinha, pra gente acompanhar a ascensão do Grendel, o início dessa rivalidade aqui, o surgimento do Argent e os primeiros passos aqui, então, desse personagem aqui tão diferenciado, tá? Vale muito a pena dar uma chance para isso aqui. Você tá lendo um material que é muito diferente de qualquer outro, porque a gente está muito acostumado com os quadrinhos basicamente super-herói, ou quadrinhos que foquem em personagens heróicos, né? A gente está acostumado a ler quadrinhos que o protagonista é um herói de alguma forma. Ele pode até ser um anti-herói, cara, mas dificilmente ele é alguém tão mau e tão cruel quanto esse cara aqui. Então, realmente tem aqui algo diferenciado já por esse ponto. E a forma como essa história é contada pra gente é que torna ela ainda mais diferente. Por você estar vendo muitas pessoas trabalhando no material de maneiras muito alternativas, tá? É uma diversidade, uma pluralidade muito grande na forma como essa história é construída. Então, Matt Wagner, Grendel, Omnibus Volume 1 da editora Mitos é aquele material para, porra, você sair totalmente do lugar comum. Não sei se vai agradar a todo mundo, tá? Tem que falar isso aqui. A gente tem essa primeira história narrada de uma maneira diferente. Tem o fato de você não ter esse desenvolvimento. É um desenvolvimento muito fragmentado, cara. É você pegar muitas histórias curtas para montar uma história longa. Embora ele prepare a gente por 40 páginas com um texto contando tudo o que aconteceu e a partir daqui eu vou brincar, enfim, pode ser que não agrade a todo mundo. Mas, para quem se interessou, para quem achou a premissa legal, eu duvido que vai se arrepender de pegar isso daqui. Um dos grandes lançamentos do ano, tá? Sem dúvida. Grendel Omnibus, finalmente é o review. Demorou porque são 600 páginas, cara. E aí demora um pouco pra ler. Vocês veem que sabe, programa aqui pra cacete. Então, demorei um pouquinho, mas finalmente terminei de ler. Ah, cara, Grendel Volume 1, tá aí então. Review lançado. 600 páginas de alta qualidade. Curtiu? Já conhecia a história disso tudo? Dá uma chance, dá uma chance. Diz pra mim o que você achou do review, se você já leu o material, se você já conhecia o Grendel das outras publicações. Escreve aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no Insta, se inscreve por aqui, ativa a notificação do sininho. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho espetacular. Um abraço e até a próxima.